Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 37. Eclosão. O sol nasceu na manhã seguinte à celebração dos deuses. Este atualizou o status de Bel na casa de sua família, um quarto escondido embaixo de uma igreja velha. Os dois estavam ocupados se preparando para o dia. Bel Cranel nível 2 Força, C635 Defesa, D590 igual 594 Utilidade, C627 Agilidade, B741 Magia, D529 Sorte. E Magia Flecha de Fogo, Magia de Ataque Rápido. Habilidades: Desejo Heróico, Argonauta carrega automaticamente com ação ativa. Subiu um pouco. Bel colocou uma poção no coldre da perna, enquanto segurava uma folha de papel em sua mão esquerda. Ele olhou seu status mais uma vez, principalmente sua defesa, que havia melhorado desde seu retorno da dungeon. Ele não tinha pisado na dungeon desde a batalha com Golias no 18º andar há 5 dias. 2 dias inteiros se passaram desde a briga na Vespa Flamejante. O golpe que ele levou de Aquintos durante a luta naquele dia foi forte o suficiente para ganhar Essélia e se refletir em seu status. O nível 3 dele não era apenas para se mostrar. Bel coçou a parte de trás da cabeça enquanto lembranças daqueles eventos embaraçosos flutuaram na sua memória. Aquele idiota. Jogo de guerra isso, jogo de guerra aquilo, ao mesmo tempo, Estia havia acabado de colocar seu uniforme. Ela esteve murmurando xingamentos baixinho desde o momento em que os dois chegaram em casa ontem à noite. Ela fechou a porta do armário, sentou-se no sofá e falou com o menino. Bel, por favor, tenha cuidado. Duvido que ele seja estúpido o suficiente para tentar qualquer coisa hoje, mas alguns de seus seguidores podem tentar arrumar outra briga. E eu vou? Bel assentiu levemente com o aviso de sua deusa. A família Apollo estava no meio de um grande esquema para roubar Bel dela. Atualizando o status de Bel, apesar dele não estar explorando a dungeon, era uma das contramedidas que ela estava usando para se preparar para a próxima etapa. Claro, eles não tinham muitas opções, mas ela sentiu que era necessário fazer tudo o que podia. Me prometa, Bel, me prometa que você irá fugir ao primeiro sinal de perigo. Nunca ande sozinho e sempre fique em áreas com muitas pessoas. Eu vou. E, por enquanto, pode ser uma boa ideia trabalhar com Mikoto e o grupo dela. Taki sabe o que está acontecendo, então ele deve permitir que você se junte ao seu grupo de batalha. Bel levou a sério as palavras de sua deusa. Ele tinha ouvido falar muitas vezes de Ais Lili que emboscadas eram comuns na dungeon. Ele sabia que poderia ser mais cuidadoso. O garoto havia equipado a armadura que ainda estava danificada pela batalha no 18º andar da dungeon. Ele estava usando suas botas velhas no lugar das botas que haviam sido completamente destruídas. Com a faca de Estia e o Shivakamaru amarradas firmemente à parte inferior das costas, Bel estava na frente da porta, pronto para entrar novamente na dungeon. Bel, nós dois vamos para a Torre Babel de qualquer maneira, então vamos juntos. Sim, boa ideia. Estia sorriu de volta para o garoto. Ela estava indo trabalhar por um turno em uma das lojas da família Epaistos na torre. Bel abriu a porta e subiu a escada que ligava o quarto deles à superfície. A pequena escada estava mal iluminada e revestida de poeira. Bel ouviu os passos de Estia quando empurrou a porta de saída, na parede na parte de trás de uma das antigas salas de armazenamento da igreja. Emergindo na sala estreita, o garoto olhou em volta. A igreja desgastada ainda tinha um altar na parte de trás, mas ervas daninhas de todas formas e tamanhos cresciam no chão. O teto, ou melhor, o telhado, tinha muitos buracos que deixavam passar os raios de sol da manhã. Bel parou por um momento para olhar o céu azul através de um dos maiores e resolveu encontrar tempo para fazer este lugar parecer um pouco melhor. Magia. Bel tinha acabado de começar a andar novamente quando seus sentidos apitaram. Ele olhou para cima. Era a ligeira ondulação no ar produzida quando os magos estavam no meio da ativação de seu feitiço ou lançando a magia. Foi muito fraco, mas como Bel não era um usuário mágico, ele não sabia o que era o certo. Ele deu outra olhada ao redor, muito mais rapidamente desta vez.
Ele pegou um vislumbre de Estia emergindo da sala estreita. Os dois trocaram olhares constrangidos, cabeças inclinadas para o lado. Sentindo o perigo, Bel fez um gesto para que a deusa ficasse dentro de casa e saiu da igreja. Então, no momento em que os raios do sol tocaram seu rosto em frente às ruínas da velha igreja, inúmeras figuras emergiram nos telhados dos edifícios ao redor. Os olhos se voltaram para ele de todos os ângulos. Os perseguidores haviam criado um perímetro ao redor da frente da igreja. Eles estavam carregando arcos e cajados. Família Apolo. Um suor frio cobriu o corpo de Bel no momento em que ele identificou o emblema do sol gravado em suas armaduras. Todas as armas foram sacadas no momento em que Bel apareceu. Arqueiros puxaram suas flechas, usuários mágicos estavam prontos sem dizer apenas a última linha de seus feitiços. Todo o quarteirão foi inundado com energia mágica, uma brisa não natural cortando a quietude da manhã. Um elfo macho com metade do rosto escondido por um lenço levantou um braço como se ele estivesse no comando dessa equipe de aventureiros. O corpo de Bel se mexeu, correndo de volta para dentro. Ele correu loucamente até Estia, ainda de pé na sala estreita. Bel pegou a deusa surpreendida e se dirigiu para uma antiga sala de reunião atrás do altar, na parte de trás da igreja. Na mesma hora, o elfo abaixou o braço, e uma explosão ensurdecedora se seguiu. O 7º bloco de horário ficava ao norte da rua principal oeste. Muitos cidadãos viviam nessa área entre a rua principal oeste e noroeste. A forte explosão fez com que este pequeno e silencioso quarteirão explodisse em caos. O que está acontecendo? Um incêndio? Miau. É de manhã, lutem mais tarde, miau. As empregadas da Senhora da Abundância, a garota humana Runoa e as gatas Anya e Chloe, saíram correndo do prédio para a rua principal. As pessoas já estavam lá fora, parando e encarando o pilar escuro de fumaça subindo apenas a algumas ruas de distância. Esses são barulhos de batalha, miau. As orelhas de Chloe se contraíram quando ela viu as nuvens de fumaça subirem. Este não era um incêndio de cozinha, apenas feitiços podiam fazer explosões tão altas e fumaça tão grossa. Logo, os ecos de outra saraivada ecoaram e ainda mais fumaça subiu ao céu. Os olhos afiados da garota viram imediatamente duas figuras pretas correndo nos telhados antes de desaparecerem atrás de outra construção. Esta poderia ser. Duas famílias estão lutando, miau. Faz muito tempo, miau. Outras pessoas na rua também chegaram à mesma conclusão e imediatamente correram para se esconder. Em uma cidade com tantas famílias quanto o horário, disputas entre os grupos não eram incomuns. Apesar de estar em plena luz do dia e logo abaixo do nariz da guilda, muitos deles já haviam presenciado uma luta antes. Então nenhum deles perdeu tempo em se afastar da área. Carruagens puxadas a cavalo faziam retornos e os cidadãos fugiam com medo, enquanto Ciri e o resto das funcionárias da Senhora da Abundância foram para a rua. A única exceção foi a proprietária, Mia. Ela simplesmente jogou a cortina da janela para trás e enfiou a cabeça para fora. A coluna de fumaça subia pelo céu. As famílias que moram por aqui, você acha que eles estão atrás do cabeça branca, miau? Quieta. Runoa repreendeu Anya por sua falta de tato. Um par de olhos prateados cheios de preocupação observou a fumaça subindo. Uma cesta estava em suas mãos, cheia de comida para um garoto que ainda tinha que passar para buscá-la. Outra explosão, mais próxima desta vez. A cesta tremeu em suas mãos. Ryu, a última das funcionárias a chegar em cena, virou-se para olhar na direção da explosão. Ondas de energia mágica refletiam em seus olhos azul celeste. As ondas de choque das explosões se sobrepuseram. A antiga igreja desabou sob a enxurrada de ataques mágicos e flechas cheias de pó explosivo. A estátua em ruínas de uma deusa antiga que decorava a estrutura velha acima da porta caiu no chão e se quebrou. A porta de madeira na parte de trás da igreja se abriu tão rápido que caiu de suas dobradiças. Bel emergiu da nova abertura junto com uma nuvem sufocante de fumaça. Segurando Estia firmemente contra o peito, o garoto tropeçou enquanto fez o seu caminho através dos escombros. Ele olhou por cima do ombro assim que recuperou o equilíbrio. Tudo que viu foi uma pilha ardente de escombros. Tudo que restou de sua casa. Xiaia. Ele não teve tempo de chorar.
A próxima onda de figuras saltou de cima. Um grupo de meio-feras, brandindo espadas curtas e punhais, aterrissou no chão, cercando os dois fugitivos como se estivessem esperando por esse exato momento. Movendo Estia para o ombro esquerdo, Bel retirou a faca de Estia com a mão direita e desviou uma lâmina que se aproximava. Bloquear, esquivar, sua armadura já danificada recebeu novas cicatrizes enquanto Bel teceu seu caminho ao redor dos atacantes e voltou para a nuvem de fumaça. Os atacantes congelaram, sem saber como proceder. Sentindo sua hesitação, Bel usou a fumaça como cobertura e encontrou o caminho para o beco mais próximo. Buá! Estia tossiu com força no momento em que emergiram da nuvem de fumaça. Bel passou o braço direito ao redor de suas pernas, ignorando completamente as cinzas cobrindo seu rosto. Ele correu o mais rápido que pôde em um esforço para fugir de seus perseguidores. Eles montaram uma armadilha. Em plena luz do dia, no meio da cidade. Os ataques impiedosos da família Apollo enviaram uma nova onda de medo através da mente de Bel. Isso não foi uma emboscada em algum canto escuro da dungeon. Seus inimigos invadiram abertamente seu território na superfície com um ataque total. Desde que o jogo de guerra foi rejeitado, eles optaram por uma guerra real. A família Apollo decidiu oficialmente que a família Estia era sua inimiga. Eles jogaram todas as formalidades ao vento, até mesmo ignorando as retribuições pendentes da guilda. A mente de Bel estava girando, cada uma dessas perguntas aumentando a turbulência. Quando de repente, se o pior acontecer, toda a cidade de Horário se tornará um campo de batalha se duas famílias lutarem frente a frente. As palavras de Ena surgiram em seus pensamentos. Bel percebeu que agora estava oficialmente envolvido em uma batalha de famílias. Bel, quem são eles? Família Apollo. Os dois gritaram enquanto Bel avançava através do beco com 3 metros de largura. Estia apoiou o queixo no ombro esquerdo de Bel e olhou para a pira fumegante à distância. Aquele monstro. Destruindo o meu ninho de amor com Bel. A escolha das palavras de Estia o pegou desprevenido, mas havia algo muito, muito mais preocupante. Bel olhou por si mesmo, ele não tinha para onde voltar. O lugar que ele chamou de lar se foi. Esse fato o abalou profundamente. Bel, eles estão na nossa frente. Bel tinha no rosto a expressão de uma criança perdida nas ruas, seus olhos umedecendo. A voz de Estia o trouxe de volta ao presente. Olhando para frente, ele imediatamente viu um grupo de 5 aventureiros no outro lado do beco. Cada um tinha armas desembainhadas, lâminas fracamente piscando na penumbra. O garoto virou à direita em outra rua para evitá-los. Os sons de centenas de passos ecoaram pelos becos, as vozes dos agressores gritando uns com os outros. Ele foi por aqui. Por aqui. Da direita, da esquerda, de trás, de frente, eles podiam ouvir seus inimigos ao seu redor. O rosto de Bel se contorceu de frustração. Ele não podia lutar com eles enquanto carregava Estia nos braços. Sua única opção era escapar do cerco deles. Escolhendo o caminho mais estreito, Bel desejou que suas pernas fossem ainda mais rápidas. Foi quando 10 arqueiros apareceram, de pé nos telhados que ladeavam o caminho. 5 de cada lado, a equipe de elfos e meio-feras já tinha as pontas das flechas brilhando em sua direção. Bel olhou para eles. O suspiro de Estia encheu seus ouvidos, mas ela não respirou outra vez. O garoto se inclinou para a frente, usou o chão como impulso e se concentrou apenas no fim do caminho. Correndo para a frente, ele foi capaz de evitar uma saraivada de flechas que veio de ambos os lados. Ele se foi. O que diabos você está fazendo aí em cima? Bel rasgou pelo caminho, mostrando de onde surgiu sua reputação como coelho. Nenhuma flecha atingiu seu alvo. Gritos de raiva e o som de passos nas telhas encheram o ar quando Bel conseguiu colocar mais distância entre eles. Estou completamente cercado. Os caçadores o alcançaram, correndo paralelos à sua posição nos telhados. O bloco da cidade estava completamente inundado de inimigos, muitos para escapar ou superar. A força total da família Apollo era esmagadora. Apesar de conhecer esses caminhos como a palma de sua mão, ele nunca seria capaz de fugir. Bel mordeu o lábio quando percebeu que nenhuma velocidade o tiraria disso. Mesmo assim, ele correu com todas as suas forças, virando e percorrendo o caminho pelas complexas ruas de trás.
Bel, isso é um beco sem saída. Estia gritou enquanto se agarrava a ele. De fato, o lado de uma casa fechava completamente o final desta rua. Mesmo estando presos em um beco sem saída, Bel aumentou sua velocidade. Deusa, segure firme. A boca de Estia se abriu, mas nenhum som surgiu. Os olhos dela se abriram quando a pressão do ar a empurrou ainda mais contra o peito de Bel. A parede estava se aproximando rapidamente até Bel bater com o pé no chão e subir no ar. Um grande salto. Usando o incrível aumento de força e velocidade fornecidos pelo aumento de nível, Bel conseguiu subir a parede de 8 metros. A trajetória de Bel fez um arco, enquanto o grito de Estia ecoava atrás dele. Somente as pontas dos dedos do seu pé direito fizeram contato com o teto da casa, mas foi o suficiente. Sua perna esquerda se inclinou para frente e ele aterrissou com um baque suave no momento em que Estia ficou sem fôlego. Livre do confinamento claustrofóbico das ruas, Bel desfrutou da brisa da manhã através de seus cabelos e do céu azul acima. Ele examinou o ambiente, observando os telhados de casas caras e vislumbrando o panteão ao norte. Minha única opção agora é me esconder dentro da guilda. Eles eram a autoridade máxima dentro de horário. Nenhum de seus atacantes seria capaz de colocar um dedo nele quando ele entrasse. O solene panteão, que era a única rota de fuga de Bel. Ele teve que aceitar isto. Você deveria desistir. Bel se virou para encarar a voz que vinha de trás dele. De pé no mesmo teto e acompanhada por outro grupo de batalha de aventureiros estava Daphne. Cassandra, vestindo uma longa saia de batalha, estava entre eles. Daphne permaneceu alta, sem piscar, enquanto seus cabelos curtos dançavam na brisa. Lord Apollo persegue qualquer criança que ele goste até os confins da terra. Até que ele finalmente os tenha. Foi o mesmo para Cassandra e eu. Ele nos perseguiu a partir do momento em que nos viu. Cidade a cidade, país a país, até aceitarmos, ele estava sempre lá. Agora é só uma questão de tempo. É apenas uma questão de mais cedo ou mais tarde. Daphne revelou um pedaço de seu passado misturado com um aviso. Ela esteve no lugar dele, então ela pode simpatizar. O rosto de Estia amargou. Eu não sabia que ele era tão grudento. A história de Daphne fez Estia perceber o que realmente estava acontecendo. Apollo estava tirando todas as opções de Bel uma por uma. Ela foi instantaneamente preenchida com pesar, e sua aversão ao Deus apaixonado se transformou em ódio total. Ele é extremamente persistente. Desta vez, foram as palavras que Hermes compartilhou com ele na celebração que explodiram dentro da cabeça de Bel. Desiste. Você será meu aliado em breve, então prefiro não ser rude. Eu recuso. Tap, tap. Daphne bateu a mão contra as espadas amarradas em sua cintura algumas vezes. Bel balançou a cabeça negativamente. Bel recusou a oferta e deu alguns passos cuidadosos para trás. Estia suspirou em seus braços. Eu deveria esperar isso. Certo, então, cercuem eles. Daphne sacou a espada no mesmo momento em que deu a ordem e apontou diretamente para Bel. 3 de sua equipe se moveram ao mesmo tempo, avançando diretamente para o garoto. No entanto, Bel deu as costas para eles e correu pelo telhado em direção à guilda. Nosso alvo é escorregadio. A equipe de liços deve interceptá-los. Outro de seus subordinados assentiu e correu em outra direção. Daphne retirou uma adaga e a jogou diretamente nos fugitivos. Os ouvidos de Bel o alertaram para o perigo. Não mostrando medo ou pânico, ele girou o ombro direito na posição de interceptar a lâmina branca. Xing. A arma não penetrou em sua armadura, mas o impacto fez perder o equilíbrio. A equipe de 3 atacantes viu a sua oportunidade e se moveu. Deusa. Eu tenho que lutar. Ok. Bel recuperou o equilíbrio e se virou para lutar. Ao mesmo tempo, ele aninhou a deusa contra seu lado esquerdo e a prendeu ali com o braço. Estia de repente corou. Se as circunstâncias tivessem sido diferentes, esse teria sido seu momento favorito na história. Bel passou a mão direita pelas costas e agarrou a faca de Estia. Seus oponentes chegaram um segundo mais tarde. Uva. Bel golpeou com a faca a espada que se aproximava antes de girar e interceptar uma lança vindo do lado.
Ele evitou um golpe, esquivou-se de uma facada, e mergulhou sob uma estocada. Ele evitou os ataques pelas margens mais estreitas. A formação e os movimentos dos aventureiros que se aproximavam foram extremamente bem cronometrados, com o próximo ataque prestes a atingir assim que o anterior era evitado. Eles eram uma equipe bem treinada e altamente experiente. Em meio a todo esse esquivar e girar, Bell de repente percebeu que eles estavam o impedindo de fazer qualquer progresso em direção à guilda. Neste ritmo, ele não seria capaz de escapar deles com Estia pendurada nele. Não houve hesitação nos movimentos de Bell. Fixando os olhos em Estia por um momento, ele passou a faca para ela. Bell empurrou o braço direito para o céu no mesmo momento em que Estia pegou o punho da arma no ar. Seus 3 agressores estavam acima dele naquele momento. Bell gritou. Flecha de fogo. Chamas infernais explodiram de sua mão. 3 rajadas de sua magia de ativação rápida enviaram todos os 3 aventureiros para trás. Pele exposta queimada e armadura carbonizada, os atacantes pousaram dolorosamente no telhado, gritando de dor. Daphne foi pega de surpresa, mas sua reação foi rápida. Cassandra. Estou indo. O último membro restante da equipe de Daphne deu um passo à frente. Cassandra se aproximou de sua equipe. Com um feitiço rápido, de repente a magia de cura foi lançada. Os aventureiros sofrendo com as queimaduras estavam cercados por uma luz azul clara. Seus ferimentos foram curados diante dos olhos de Bell. Alguns segundos depois, os 3 se levantaram com raiva nos olhos. Cassandra, a presença de um curandeiro aumentou a frustração de Bell quando ele olhou para ela. Uma curandeira completava seu grupo de batalha. Seu trabalho em equipe era exatamente como uma família deveria lutar. Percebendo que ele estava em desvantagem, Bell sentiu seu sangue correr frio. Ainda mais figuras apareceram nos telhados ao seu redor, além da equipe de Daphne. A próxima rodada de flechas e facas o forçou a recuar para a rua. Belo fugitivo, mas tudo isso não faz sentido. Ele deveria desistir, disse Daphne baixinho enquanto observava Bell fugir de seu ponto de vista no telhado da casa. Ela parecia mais compreensiva do que zangada, enquanto a cabeça branca do garoto desapareceu na esquina. Ela não era como Iaquintos e os outros que apreciavam seu líder. Daphne tinha uma opinião muito menos favorável de Apolo por ter sido recrutada forçadamente à família Apolo. No entanto, ele era a sua família agora e a tratava bem. Ela seguia as ordens dele, ela sentiu que era seu dever. Ao mesmo tempo, ele era muito mais amigável com os seus favoritos, e seu Deus tendia a favorecer homens jovens. Agora esse mesmo Deus queria Bell. Embora ela tenha pena dele, ela não voltaria as costas aos desejos de seu Deus. Dap, você não acha que devemos parar? Isso pode ser melhor. Uma voz veio detrás dela. Cassandra, a única que sobrou no telhado além dela, cuidadosamente chamou sua atenção. Cassandra compartilhava um destino semelhante ao dela. As duas haviam ficado juntas por um longo tempo devido a essa conexão. A amiga de Daphne estava parada, mexendo nos seus longos cabelos e olhando para ela. Parar o quê? Perseguir aquele garoto, não devemos prender o coelho. Daphne suspirou com o misterioso aviso de Cassandra. Outro sonho? Daphne perguntou mesmo sabendo a resposta. Os olhos de Cassandra ficaram maiores quando ela assentiu vigorosamente para cima e para baixo. A garota de cabelos compridos era dotada de sonhos proféticos. Infelizmente para ela, ninguém nunca os levou a sério. Isso incluía Daphne. Daphne acreditava que as palavras aleatórias e impensadas de Cassandra eram o resultado de sua educação de classe alta nos dias anteriores a Apolo. Afinal, todas as meninas recatadas tinham sonhos próprios e tempo para se perder na maldição de seu encanto mágico. Foi quase engraçado. Pare com essa porcaria e vamos nos mexer. Por quê? Porque você não acredita em mim. Daphne fez uma careta. Ela não queria aguentar isso agora. Mas ela sabia que se não perguntasse, a garota ficaria ainda mais irritante. Daphne levantou uma sobrancelha e olhou para Cassandra. Bem. O que você viu? Errum, um coelho ensanguentado pulou sobre a lua e engoliu o sol. Daphne riu. De fato. Os sonhos precisam ter um certo nível de absurdo. Dap. Isso é suficiente. Vamos.
Daphne correu na direção em que Belle havia desaparecido, com Cassandra murmurando logo atrás. O Parque Central era localizado onde todas as 8 ruas principais se encontravam no centro da cidade. O Elf, com uma novíssima espada por cima do ombro, e Lily, disfarçada em sua forma de lobisomem, estavam sob a imponente sombra da Torre Branca, Babel. Ele não está um pouco atrasado. Sim, Lily também acha. Senhor Bell nunca esteve tão atrasado, e iria enviar uma mensagem se isso fosse acontecer. O Elf e Lily estavam totalmente preparados para entrar novamente na dungeon. Armas afiadas e com a mochila cheia, estavam esperando a chegada de Bell. Muitos grupos de aventureiros atravessaram o Parque Central ao redor deles. Essas explosões estranhas ainda estão acontecendo, eu sou o único com um mau pressentimento sobre isso. O homem expressou suas preocupações enquanto apertava mais seu punho. A nova faca de Bell foi embrulhada em um pano branco nas mãos de Elf. Lily permaneceu em silêncio. Eles estavam esperando por Bell no portão oeste de Babel, que era virado diretamente para a rua principal oeste. A primeira explosão aconteceu alguns minutos atrás e ainda não parou. Os sons não eram naturais, muito parecidos com os criados por magia. Cidadãos e aventureiros entravam no Parque Central pelas ruas principais. O parque, geralmente calmo, ganhava vida com medo e pânico. Lily assistiu ansiosamente todas as pessoas chegando pela rua principal oeste. A multidão de pessoas havia crescido a ponto de poder ouvir trechos de conversas. Homens de Apolo. Eles estão atacando alguém, começando uma guerra. Eles estão atrás da família Estia, perseguindo o pequeno novato. Lily e o Elf instantaneamente trocam olhares. Vamos nos mexer. Certo. Os dois não pararam para pegar mais informações dos cidadãos traumatizados sobre a batalha que vinha ocorrendo desde o meio da manhã e fizeram o seu caminho através da multidão. Um momento depois, eles sabiam para onde tinham que ir quando um raio violeta apareceu no 7º bloco da cidade. Lady Freya fez um movimento. 2 figuras olhavam do telhado do edifício mais alto situado perto da rua principal norte, algumas ruas afastados do destrutivo jogo de gato e rato. Hermes examinou o campo de batalha com grande interesse. Ele virou o rosto para Asf assim que ela se juntou a ele e fez a sua pergunta. Não, a família Freya está apenas observando a situação. Lady Freya está planejando ficar de fora desta. Asf ajustou sua capa branca enquanto falava. Hermes levou a mão ao queixo, murmurando para si mesmo em uma voz suave. As probabilidades estavam pesadas contra Bell. O garoto estava tentando escapar, bem como proteger sua deusa no meio de um ataque total. Ele estava em menor número, mais do que 100 para 1. Se Freya tinha um motivo para ficar parada ou considerava isso um tipo de teste para Bell, Hermes não sabia. O melhor palpite dele era que ela tinha algum tipo de prazer assistindo um menino em constante mudança reagindo a um ambiente desafiador. Ela fez a mesma coisa há menos de uma semana. Ele estava lá. Não foi difícil imaginar Freya se alegrando com o brilho do garoto, que estava sem dúvida crescendo neste exato momento. Como devemos proceder? Nos acalmando. Os olhos de Hermes estavam de volta à perseguição. Ele respondeu à pergunta de Asf sem olhar para ela. Eu sou o primeiro e único Hermes, sabia? Eu sou e sempre serei um observador. Ele queria ver a história de Bell se desenrolar e segui-la até o fim com seus próprios olhos. O deus encantador olhou por cima do ombro e sorriu para sua seguidora. Asf não disse nada, apenas suspirou ao imaginar os muitos problemas que ela teria que resolver em um futuro próximo. Eu preciso de uma visão melhor. Asf, me ajude. Sim, senhor. Os dois saltaram para o próximo telhado, seguindo os sons da batalha. O Argonauta está fugindo. Enquanto isso, na casa da família Locke, no extremo norte da cidade, Tiona acabara de voltar após reunir informações nas ruas. Outros membros da família se reuniram na sala comum para ouvir o relatório dela. Tiona, isso é verdade. Sem dúvida, a família Apollo está correndo em círculos, tentando pegá-lo. Ais chegou na sala a tempo de ouvir o primeiro relatório da menina amazona. Por sua vez, a garota transmitiu todas as informações que pegou na cidade. O rosto da loira estava em branco, mas uma pequena pontada de preocupação preencheu seus olhos enquanto olhava para longe.
O anão, Gareth, e a elfa, Reveria, sentaram-se em um sofá na sala e discutiram a situação. Faz muito tempo desde que tantas pessoas estavam brigando na cidade. A família Apollo não parece estar preocupada com a punição da guilda por suas ações. O som de passos pertencentes a outros membros de sua família vieram de cima. Todo mundo sabia que algo grande estava acontecendo no lado de fora. Falando nisso, onde está Loki? Ela não estava aqui. A irmã gêmea de Tiona, Tione, fez uma nova pergunta para o grupo. Betty a respondeu com um tom muito desinteressado. Disse que havia algo que vale a pena assistir. Já se foi, a idiota. Todos os deuses têm seus vícios. Ela respondeu. Ais, não tenha ideias estranhas. Fim. Ais ignorou a conversa que estava acontecendo ao seu redor e ansiosamente se levantou do sofá. Finn notou e imediatamente entrou na frente dela. A situação é completamente diferente do 18º andar. Por favor, não tente ajudar a família Estia. O comandante da família Loki parou a linha de pensamento de Ais em seu início. Ais era um membro de alto escalão da família. Ela não conseguiria atacar sozinha. A família Loki não tinha motivos para ajudar Bel. Pior, uma tentativa de fazer isso causaria um problema ainda maior. Caso um grupo influente como a família Loki se envolvesse na briga, as consequências poderiam ser catastróficas. Eu sei que isso é difícil, mas Loki nos proibiu de interferir. Nós precisamos deixar as coisas acontecerem por enquanto. Ok, eu entendo. O olhar penetrante de Finn a superou por baixo, ela assentiu levemente para o Palum. Ais foi até a janela enquanto o comandante dava mais ordens para outros membros do seu grupo. Olhando além de seu reflexo no vidro, Ais observou as sinistras nuvens pretas se espalharem pela cidade. Bel correu o mais rápido que pôde. Com Estia firmemente em seus braços, ele abriu caminho pelas ruas de trás em uma tentativa desesperada de escapar do cerco que seus inimigos haviam montado para ele. Desculpe. Ele gritou quando pulou sobre um grupo de pessoas da cidade que não tinham evacuado a tempo. A mais. Bel se concentrou em frente assim que o aviso de Estia chegou aos seus ouvidos. 2 deles estavam no final da rua, sem desvios, sem escapatória. Bel diminuiu a velocidade apenas o suficiente para deixar a deusa em segurança fora de seus braços, puxar as 2 facas e ganhar velocidade novamente. Uva! Os 2 aventureiros não estavam esperando Bel atacar. No entanto, o garoto investiu com as 2 lâminas brilhando ameaçadoramente nas mãos. Ele estava em cima deles antes que os aventureiros pudessem se defender. Visando as articulações e suas armaduras, Bel fez um rápido trabalho com os supostos caçadores. Memórias de suas batalhas com as formigas assassinas bem blindadas na dungeon piscaram em sua mente. Bel estendeu a mão e pegou a mão de Estia. A divindade fez o possível para acompanhar. Sinto muito por atrasá-lo, assim, Bel. A jovem deusa estava sem fôlego, mas forçou um pedido de desculpas. Bel apertou a mão de Estia enquanto eles corriam juntos na tentativa de tranquilizá-la. Isso não é culpa sua, deusa. Uma das leis absolutas da Terra era que um mortal não pode matar um deus. Apenas outros deuses tinham essa capacidade. Se a divindade receber uma lesão com risco de vida, seu poder divino ativaria instantaneamente e os curaria completamente. Infelizmente, ativar arcano era contra as regras dos próprios deuses. Eles seriam enviados de volta a Tenkai como punição. Se Apollo capturar Estia e matá-la, Bel será deixado para trás como um aventureiro livre, capaz de se juntar a qualquer outra família. Se os 2 fossem capturados, Apollo seria capaz de usar Estia como moeda de troca. Escolher se juntar à família Apollo e Estia poder permanecer na Terra, ou recusar e ela ser enviada de volta para Tenkai e ele será forçado a participar da família Apollo. De qualquer forma, Bel não podia deixar que os caçadores capturassem Estia. Ele teve que protegê-la e continuar andando. Muitos deles são de nível 2 mas... Bel atingiu um grupo de arqueiros com uma flecha de fogo antes que eles tivessem a chance de soltar suas flechas. Aproveitando a surpresa e os ferimentos, Bel se aproximou e derrubou os 3 em um piscar de olhos. Bel poderia se defender contra aventureiros de nível 2. Ele estava confiante de que poderia vencê-los individualmente e que tinha a vantagem da agilidade.
Ele poderia lidar com eles desde que não estivesse sendo atacado de muitos ângulos ao mesmo tempo. Com um plano vago se formando em sua cabeça, Bell encontrou o ângulo em que o cerco inimigo era mais fraco e debilitado. Por fim, havia esperança. Bell, eles não podem se defender contra sua magia. Não é essa a nossa melhor opção. Você pode derrubá-los um após o outro. Não, bem, eu não quero usar isso se eu puder evitar. Bell queria reduzir ao mínimo os danos colaterais, principalmente porque sua magia envolvia fogo. O bloco ocidental de Horário era principalmente uma área residencial. Se ele a transformasse em um mar de chamas, não havia dúvidas em sua mente, ele seria exilado de Horário, não importa como as coisas acontecessem. Claro, sempre era uma opção, mas ele não podia exagerar. Sua magia de ativação rápida lhe deu a capacidade de virar a mesa rapidamente, mas ele não podia contar com isso no meio da cidade. Os caçadores que corriam nos telhados tinham papéis individuais. Alguns serviam de vigias e barreiras para criar situações vantajosas para os atacantes de nível superior. O mar de inimigos ao seu redor deixou Bell um pouco tonto, seus olhos vermelho-rubi notaram um emblema em um aventureiro em particular. Uma lua crescente e um copo de vinho. Não era o emblema do sol usado pelos membros da família Apolo. Este era outro grupo. O pequeno lampejo de esperança que apareceu foi subitamente apagado. Havia mais de uma família inimiga. Outra memória. O jardim ontem à noite. O que ele viu da varanda na noite da celebração. Bell podia ver as duas figuras claramente em sua mente. Um momento depois, baque. Algo caiu logo atrás dele. Uma aura ameaçadora, mais poderosa do que qualquer coisa que ele já sentiu, tomou conta dele. Badam, badam, badam. Seu pulso ecoou por seu corpo. Os instintos de Bell gritaram instantaneamente. Não mostre as costas para ele. A cabeça do garoto virou. O sorriso frio de um homem bonito estava esperando por ele. Sua roupa de batalha era principalmente branca. Uma espada longa e uma espada curta pendurada da cintura, os punhos saindo da capa branca ao redor de seus ombros. O general de campo da família Apolo, Iaquintos, dobrou os joelhos em uma postura agressiva. O homem atacou ao mesmo tempo em que Bell empurrou Estia para a abertura de outra rua lateral. Seu avanço foi rápido demais para seguir. Tudo que Bell viu foi uma longa lâmina vermelha e ondulada, uma espada flamejante. O garoto conseguiu sacar a faca de Estia a tempo de interceptar a lâmina, mas a força do impacto derrubou Bell. Iaquintos impediu que seu oponente tivesse a chance de se recuperar e atacou novamente. Bell conseguiu vislumbrar a arma se aproximando e rolou para fora do caminho, mal se esquivando da ponta da lâmina que atingiu o pavimento de pedra da rua abaixo dele. Ficando de pé, Bell retirou a outra faca, o Shivakamaru, de sua bainha e correu para contra-atacar. Os gritos de Estia ecoaram pelo beco enquanto ela observava a batalha se desenrolar. As duas lâminas se travaram após apenas alguns segundos de combate. Eu o parabenizo por ter chegado tão longe, Bell Cranel. Eu concedo a você a honra de me enfrentar, alegre-se. Dá. Iaquintos se afastou e voltou à ofensiva. Duas facas e uma espada longa se chocavam repetidamente em alta velocidade, faíscas voavam. Estia ficou em silêncio, seus olhos tremendo, enquanto seus ouvidos eram oprimidos por ecos metálicos constantes. Bell sabia que não havia escapatória deste inimigo. Ele não teve escolha a não ser enfrentá-lo frente a frente. Esta rua em particular era muito longa e estreita. Bell era continuamente pressionado para cada vez mais fundo na rua, em um esforço para evitar os ataques que se aproximavam. O verdadeiro ataque havia começado. O braço direito de Bell foi afastado do caminho pelo golpe de espada. Por instinto, o garoto usou esse momento para trazer o braço esquerdo para frente. Os dois olhos travados, nunca piscando. Atacante e defensor trocavam de lugar para frente e para trás instantaneamente. Iaquintos deu um passo agressivo para frente, empurrando sua lâmina diretamente em direção ao peito de Bell. O garoto de cabelos brancos desviou bem a tempo e bateu na espada com uma de suas próprias armas. Ou pelo menos ele pensou que tinha. A ponta da espada de repente atingiu seu braço ainda estendido. Sangue saiu da ferida instantaneamente. Então é assim que é. Você vence com velocidade. O sorriso de Iaquintos fez os olhos de Bell tremerem de medo.
Bel estava empunhando duas facas, enquanto seu inimigo tinha apenas uma espada longa. Ele deveria ter tido a vantagem. Mas de alguma forma todos seus ataques foram desviados ou bloqueados completamente. Iaquinto se moveu como se soubesse o que estava por vir. Nenhum dos ataques de Bel estavam passando. Ele não foi rápido o suficiente para vencer esta disputa de agilidade. A capa branca de Iaquintos brilhou de repente na frente do rosto do garoto. A reação de Bel ao próximo ataque foi atrasada apenas o suficiente para criar uma abertura para o ataque. A lâmina vermelha subiu no ar e desceu com força por cima. Bel cruzou as lâminas da faca de Estia e o Shivakamaru para parar a arma logo acima da cabeça. As duas facas pressionaram contra a espada flamejante, e os combatentes se entreolharam através da cruz que se formou. Clique, clique, clique. As lâminas tremeram quando seus mestres tentavam pressionar para frente. No entanto, a espada longa estava ganhando terreno, apesar de Iaquintos estar usando apenas uma mão. Você não pode me culpar por te odiar, roubando o amor de Lord Apollo como você fez, mas se essa é a vontade dele, então eu vou forçá-lo pessoalmente para nossa gloriosa família. Sua força era esmagadora. Bel viu seu próprio medo refletido nos olhos de seu inimigo sorridente. Nível 3. Os pensamentos de Bel se voltaram para o momento em que eles se conheceram. A luta no bar onde ele foi incapaz de se defender. Bel se impulsionou contra o chão, concentrando toda a sua força nos braços e pescoço, e conseguiu forçar a lâmina vermelha para cima. Bel olhou para o seu atacante. UHH. Bel rugiu com todas as suas forças enquanto batia na arma de Iaquintos para o lado. O homem bonito deu um passo rápido para trás para ganhar distância. Agora era a chance de Bel e ele não a desperdiçaria. Enrijecendo cada músculo, ele lançou seu corpo para frente, uma flecha ansiando por atingir seu alvo. Velocidade máxima. O pavimento de pedra quebrou sob seus pés quando Bel usou o chão para se impulsionar. Ele usou tudo o que tinha nesse ataque. Esta corrida do coelho, um ataque duplo com golpes de alta velocidade. Ele avançou contra Iaquintos como uma avalanche impiedosa de ataques. Uma tempestade de faíscas irromperam ao redor deles. Lento. Contudo, Iaquintos não se encolheu, ainda sorrindo. Arcos de luz violeta e carmesim atacavam continuamente o belo homem. Todos os incontáveis ataques foram bloqueados, como antes. Nada passou por sua defesa. A faca de Estia não cortou nada além de ar, e o Shivakamaru foi parada em seu trajeto. Nenhuma das lâminas conseguiu passar da fortemente decorada espada flamejante. Sua lâmina brilhava com a intensidade do sol a cada golpe. Cada impacto atinge com a veracidade da chama. O metal emitia um chiado agudo e era acompanhado por uma chuva de faíscas toda vez que atingia a faca de Estia e o Shivakamaru com uma força incrível. Era uma lâmina especial, a espada solar flamejante, que apenas o líder da família Apollo era autorizado a carregar. Ele se moveu tão rápido que os olhos de Bel não puderam ver, apenas seguir o seu rastro. Coelhos civilizados não uivam. Bel viu Iaquintos sorrir pouco antes de todo o corpo do homem se tornar um borrão, quando ele ganhou velocidade. Ele sentiu os impactos antes de vê-los. A luz carmesim da lâmina de Shivakamaru foi redirecionada para o lado no mesmo momento em que a lâmina violeta da faca de Estia foi batida para trás. O borrão na frente dos olhos de Bel parecia fluir, uma técnica verdadeiramente bonita. Os dois braços de Bel giravam em volta de seu corpo como se estivesse nadando no ar. Ele não conseguia respirar e o tempo parecia congelado. Antes que seus olhos pudessem piscar, a espada flamejante cortou-o por baixo. O reflexo de seu corpo não foi rápido o suficiente desta vez. O peitoral de Bel foi cortado ao meio. A ponta da espada longa encontrou carne, abrindo caminho através da pele, músculo e osso de uma maneira longa e graciosa. Dor extrema atravessou Bel como um incêndio. Ele foi atingido. Seus olhos conseguiram vislumbrar a lâmina vermelha no topo do balanço. Sangrando abundantemente, Bel não teve tempo para insistir no que acabara de acontecer. Iaquintos estava em cima dele novamente. O punho da arma do homem atingiu a bochecha de Bel em um golpe lateral. Saltando para frente, Iaquintos ergueu o cotovelo direito e o derrubou com força.
O cotovelo atingiu Bel na garganta, fazendo seu corpo estremecer. Ele não conseguia nem gritar de dor antes que o punho do homem se enterrasse em seu intestino, e foi seguido com um chute giratório. Momentaneamente cego pela bota de seu oponente, a próxima coisa que Bel viu foi o céu quando suas costas atingiram o pavimento de pedra. E a Quinto saiu de cena, mantendo-se logo atrás. Os brincos de ouro do homem balançavam quando ele pousou. Bel. O grito de Estia se tornou um som inaudível antes que ela pudesse terminar o nome dele. O corpo de Bel não se mexeu. Ele parecia pouco mais do que um cadáver sangrento deitado na rua. Seu ferimento no peito era profundo, o fluxo de sangue ainda formando uma pequena poça ao redor de seu corpo. Até o rosto dele estava manchado de vermelho. Por fim, sua mão trêmula agarrou o chão. Seu corpo balançou para o lado enquanto Bel tentou o seu melhor para se sentar. Estia ficou sem palavras ao ver seu seguidor ensanguentado e derrotado. Ainda consciente, eu vejo. A visão de Bel estava embaçada quando ele tirou a parte superior do seu corpo do chão. Lágrimas brotando em seus olhos vermelho rubi, ele olhou para Iaquintos. Esse era um aventureiro de segundo nível. Iaquintos era um autêntico aventureiro de nível 3. Ele não dependia unicamente de seu status superior. Sua técnica e estratégia eram de primeira qualidade. Isso era completamente diferente de enfrentar um monstro em combate. Não havia tempo para planejar ou mesmo usar magia. Tentar carregar sua habilidade argonauta seria absolutamente suicida. Bel não tinha como vencer. Ele foi superado, pura e simplesmente. Como aventureiro, Iaquintos estava em uma liga completamente diferente. A sensação de ser jogado na lama em derrota tomou conta dele. Rios de lágrimas escorreram de seus olhos. Bel não tinha palavras enquanto a dor física e angústia mental dentro dele se expressavam em seu rosto. O rosto tão horrendo, tão desagradável, exatamente o que Lord Apollo vê em você. Vu. Iaquintos estava de pé sobre Bel, provocando-o antes de chutá-lo sem piedade nas costelas. Incapaz de se defender, o corpo de Bel rolou para mais abaixo na rua antes de parar em um cruzamento aberto. Pare com isso de uma vez. Iaquintos não respondeu e nem sequer olhou para Estia quando ela correu em direção a Bel. Jurei meu corpo e alma para ele. Só eu sou digno de seu carinho. O coelho deve ser capturado. As palavras do homem estavam cheias de ciúmes quando ele se agachou em frente do garoto. Não posso deixar você causando alvoroço. Você será curado, não importa o que eu faça com você, então alguns tendões cortados não farão muita diferença. Sorrindo como um homem possuído, Iaquintos girou a espada flamejante em sua mão esquerda e apontou a ponta para o rosto de Bel. Medo brilhou através dos olhos do menino. Estia estava correndo em seu auxílio, mas não chegaria a tempo. A lâmina vermelha subiu e estava prestes a voltar para baixo no ombro de Bel quando de repente, várias flechas perfuraram o pavimento de pedra onde Iaquintos esteve de pé apenas um momento atrás. O quê? Ele havia se esquivado do ataque furtivo por pouco. Bel e Estia ficaram tão surpresos quanto ele com a mudança repentina de eventos. Todos os três procuraram descobrir de onde elas vieram. Ao longe, próximo à rua principal oeste, havia uma velha torre de sinos em ruínas. Era difícil de ver, mas havia a sombra de um arqueiro segurando um arco longo em cima do telhado. Um ataque de longo alcance executado com grande precisão. Um sniper? Iaquintos murmurou para si mesmo. Chientrope. Iaquintos estreitou os olhos assim que a próxima rodada de flechas foi liberada. É por isso que detesto aventureiros da classe alta. Nasa franziu a testa enquanto observava Iaquintos desviar de cada uma de suas flechas. Pegando uma nova rodada de flechas da aljava presa à cintura, ela continuou seu ataque na tentativa de apoiar Bel de longe. Ela foi rápida em compreender o que a família Apollo estava tentando fazer, e ela imediatamente pegou sua arma, chegou ao topo desta torre, e localizou Bel. A ex-aventureira de segundo nível da família Miyashi era uma arqueira habilidosa cuja precisão era inigualável. Ela estava tão longe de Iaquintos que uma pessoa normal nem teria visto um esboço humano, muito menos seria capaz de chegar ao ponto de atingir o alvo. Bel, corra! Como se o pedido dela tivesse sido respondido, Bel ficou de pé no momento em que ela estava sussurrando consigo mesma. O garoto agarrou a mão de Estia e os dois correram por outra rua.
e a Quintus começou a persegui-los, mas foi impedido pela próxima rodada de flechas de Nasa. O homem olhou diretamente para ela, os olhos ardendo de fúria. Ela jogou outra flecha, apontando diretamente para o peito dele. Sem perder um segundo, a espada longa atingiu a flecha inofensivamente no ar. Ele deve ter desistido da busca por enquanto, porque assim que a flecha atingiu o chão, e a Quintus correu na direção oposta. Nasa viu sua capa branca balançar quando seu alvo desapareceu de vista. Muitos inimigos. A Chientrope voltou sua atenção para as outras sombras que perseguiam Bel nos telhados e começou a derrubá-los um por um. Foi como derrubar abelhas individualmente em um enxame sem fim. Do seu ponto de vista, Nasa estimou que havia aproximadamente 200 aventureiros perseguindo Bel. Jogando uma aljava vazia de lado, Nasa equipou uma nova. Ela estava atirando tantas flechas que não tinha tempo suficiente para vê-las atingir seus alvos. Em vez disso, ela ouviu os gritos distantes de dor e pancadas suaves enquanto os caçadores caíam dos telhados. Lord Miash, por favor, se apresse. Uma gota solta de suor percorreu seu rosto ansioso. Bel, você está bem? E eu estou bem. A respiração de Bel era superficial e irregular quando ele respondeu. Estia estava à beira das lágrimas. E a Quintus infligiu danos consideráveis. O corpo inteiro do garoto estava com dor. Ele tomou todas as poções necessárias para fechar o ferimento do peito. Eles correram com tudo o que tinham, colocando um pé na frente do outro numa tentativa desesperada de ganhar alguma distância. No entanto, Bel não conseguiu manter o equilíbrio e precisou da ajuda de Estia para ficar de pé. Seu corpo pode não estar se movendo tão bem quanto ele gostaria, mas felizmente, seus ouvidos estavam com força total. Eles captaram o som do feitiço vindo de não muito longe. Magia. Estia também percebeu. Com certeza, havia um mago elfo diretamente acima dele segurando um bastão estendido. Usando a arquitetura daquele edifício em particular para se proteger de Nasa, o mago estava esperando enquanto lançava um encantamento. Além disso, seu esconderijo estava fora do alcance da flecha de fogo. Bel e Estia imediatamente correram na outra direção, mas já era tarde demais para escapar completamente da explosão iminente. Um feitiço de raio com alcance particularmente longo brilhou logo atrás deles. Com os cabelos na nuca chamuscados, Bel abraçou Estia quando os dois atingiram a rua e rolaram. Bel fez o possível para proteger Estia da explosão, mas a magia de raio esculpiu o seu caminho para os edifícios circundantes. Tudo ao redor deles foi instantaneamente quebrado em pedaços. O ar foi inundado com fumaça. Lissos, eu os tenho. Excelente. Envie uma mensagem para Daphne. Os ouvidos de Bel e Estia estavam zumbindo, sua visão turva enquanto muitos passos correram para cercá-los. A primeira figura a aparecer no outro lado da fumaça foi um elfo usando um cachecol que cobria sua boca, o mesmo que liderou o ataque à igreja. Dessa vez ele estava acompanhado por mais 5 aventureiros. Lissos, um elfo bastante bonito, mesmo para seus padrões, encarou os dois fugitivos e disse: peitos no chão, agora. Bel rolou para proteger Estia, com o rosto sujo virado para o elfo, então, um novo grupo apareceu em cena. Esse seu jogo parece divertido. Também jogaremos. 6 figuras apareceram atrás de Bel e Estia, um grupo de aventureiros. Observando o grupo se mover para enfrentar seus atacantes, os olhos de Bel foram instantaneamente atraídos pelo grande homem que os liderava. Ele não era outro senão o capitão da família Takemikazuchi, Ouka. Ao lado dele estava Shigusa, brandindo sua própria lança. Mikoto estava de pé, pronta para a batalha. Imbecis, vocês não percebem que estão ameaçando membros da família Apollo? Oh, foi para isso que viemos aqui. Nos recusamos a sacrificar nossos laços de amizade quando aliados estão em necessidade. Ouka respondeu ao aviso enfurecido de Lissos, desembainhando sua espada. Mikoto acentuou seu sentimento com algumas palavras em sua própria voz aguda. Os dois grupos se entreolharam. A família Apollo e família Takemikazuchi sacaram armas e gritaram gritos de guerra enquanto se preparavam para o combate. Chegamos a tempo. Miyashi. Ambos os grupos atacaram, tentando acertar o primeiro golpe, quando de repente Miyashi emergiu pela rua, tentando recuperar o fôlego.
Estia foi a primeira a notar sua presença e levantou a cabeça para cumprimentá-lo. O deus olhou para baixo e assentiu com um breve "ah". Solicitei a ajuda da família Takemi Kazushi quando as explosões começaram. Você está bem? Se sim. Miyashi, amigos como você são tão... As divindades sorriram com o olhar de surpresa no rosto de Bell e a gratidão irradiou dos olhos de Estia. NASA estava operando de forma independente, enquanto Miyashi juntou o grupo de batalha de Uka a caminho daqui. Infelizmente, não podemos demorar. Deixe essa luta para eles. Você, Bell, mexa-se. O que? Mas, me escute. Esta batalha não terminará até que sua segurança possa ser garantida. Você deve entender isso. Bell hesitou. Nesse momento, vozes mais altas anunciaram a chegada de mais um grupo. Mais caçadores. Reforços. Bell lutou para respirar enquanto Miyashi olhou para ele com olhos suplicantes. Agora vá. Desculpe por isso, Miyashi. Estia ficou de pé. Bell lutou contra a dor e assentiu. Os dois chegaram à entrada do beco mais próximo. Bell deu uma olhada rápida por cima do ombro para o grupo de Mikoto, travado em um combate feroz. O fato de outras pessoas estarem envolvidas nessa confusão pesava muito em seu coração. Naquele momento, Bell entendeu que um conflito entre famílias realmente implicava. Assim que um grupo se movesse, outros seriam forçados a se encontrar com eles em batalha, se tornaria um atoleiro. O combate se tornaria mais intenso à medida que o tempo passava. Bell estava convencido, com bastante força, de que nenhuma família iria recuar. Essa é a muralha da cidade. Eles nos forçaram até aqui. Estia olhou para o beco, correndo o mais rápido que pôde enquanto apoiava Bell, que estava ferido. A imponente cortina de rocha que cercava a cidade pairava sob eles. Estia imaginou que, com base na distância do muro, os dois foram forçados até o extremo oeste da cidade. Eles se depararam com um obstáculo monumental e não conseguiram planejar sua fuga. Em seu desespero, eles foram em direção completamente oposta da guilda. Por aqui. Eles foram cercados pelo som de passos inimigos em pouco tempo. Os caçadores tiveram que usar a arquitetura como cobertura contra as flechas de NASA. Mas agora eles alcançaram Bell e estavam prontos para atacar. 3 figuras saltaram por cima de Bell, suas sombras bloqueando o sol. Você quer um pedaço disso? Uma nova figura negra se lançou de uma das ruas laterais, colidindo com os 3 caçadores no ar. Segurando uma espada grande na sua mão esquerda, a figura enviou 2 caçadores ao chão com um golpe. Além disso, uma flecha dourada mergulhou na bochecha do caçador restante, e ele caiu na rua logo abaixo do menino e sua deusa. A figura negra pousou um momento depois, dando um chute que enviou o caçador final direto na parede. Ainda está respirando, Bell. A longa jaqueta preta da figura se enrolou quando o menino ruivo se virou para encará-lo. Welf. O jovem descansou a espada sobre o ombro enquanto os 2 amigos fizeram contato visual. Senhor Bell. Lily emergiu das sombras e correu para se juntar a eles. Recarregando o arco preso em seu braço direito, Lily chamou o nome do seu amigo. A suporte também. Porque você está aqui. Estávamos preocupados com o Sr. Bell e Lady Estia, obviamente. Todo mundo está falando sobre uma caça ao coelho pela cidade. As palavras viajam rápido. Lily, ainda em sua forma de lobisomem, parou bem na frente de uma Estia surpresa enquanto todos trocaram informações. Os 2 recém-chegados ficaram surpresos com a aparência de Bell. Pele exposta coberta de sangue seco, uma enorme cicatriz cruzando seu peito, onde o peitoral de sua armadura deveria estar. O que restava daquela peça de armadura pendia vagamente abaixo do peito. Lily jogou sua mochila no chão e imediatamente retirou 3 frascos, uma poção superior que ela havia comprado de NASA para a viagem na dungeon e 2 poções duplas. Sem perder tempo, ela colocou as 3 nas mãos de Bell. Obrigado, Lily. Uma dor lancinante percorreu o coração de Lily quando ela olhou para o sorriso fraco no rosto surrado e abatido de Bell. Que cruel, ela pensou enquanto o menino estremeceu. Os olhos dela tremiam como se ela pudesse se ver na posição dele. Bell abriu um frasco de líquido azul escuro e fez o possível para superar as pontadas de dor quando ele as engoliu. Não podemos ficar em um só lugar. Precisamos nos mover agora.
Estia se virou para olhar os outros quando ela falou. Lily acha que entende a situação, tudo isso é resultado daquela noite no bar? Não, aquilo é somente uma parte. Isso tudo faz parte do plano de Apolo. Lily fez a pergunta quando os quatro começaram a correr. Estia respondeu imediatamente. Independente de ser tudo verdade ou apenas uma brincadeira elaborada, tudo que Bel sabia estava em jogo. Lily quase tropeçou quando ouviu essas informações. Ei, nós temos companhia. O elf, que liderava o caminho, viu mais figuras à frente. Haviam 3 na frente, com mais alguns se juntando a eles por trás. Os rostos de Bel e Estia ficaram tensos, mas foi Lily quem os pressionou para continuarem em frente. Por favor, vão à guilda. Vamos limpar aqui e estaremos logo atrás de vocês. Não se preocupem conosco. Bel sabia pelo número de inimigos que se aproximavam que eles não teriam uma chance, mas o elfo acenou para ele. Lily olhou para Estia, implorando para ela ir. Estamos contando com vocês. Ela disse com um aceno relutante e agarrou o pulso de Bel. Me dê cobertura, pequena Ellie. Claro. Mas o senhor o elfo ficará bem sozinho. Bel e Estia foram por uma rua lateral diferente, enquanto o elfo e Lily correram para encontrar seus inimigos de frente. O elfo ergueu uma sobrancelha para a menina Palom, como se estivesse irritado por sua preocupação. Bem, eu sou muito mais forte agora. Os 3 primeiros caçadores chegaram correndo. Com as 2 mãos apertadas firmemente em sua espada, o elfo balançou a arma para baixo e em pleno movimento a fez arquear para frente. Seus oponentes de olhos arregalados eram muito lentos para desviar da lâmina que se aproximava e foram jogados para trás, em um coro de seus próprios gritos de dor. Então eu vou ficar bem. Ser forte é muito bom, mas abra um caminho. Os caçadores no ar giraram e passaram pela cabeça de Lily, pousando atrás dela. Lily escondeu com grata. Ela estava pelo nível 2 de Elf e gritou um aviso severo. Os reforços inimigos chegaram um momento depois e imediatamente os engajaram em combate. Esse cara está se movendo melhor que os outros. O elfo e Lily lutaram contra um grupo de aventureiros de nível 1 e nível 2. O elfo rapidamente derrotou os oponentes mais fracos, enquanto Lily chamava a atenção do único aventureiro da classe alta com flechas de seu arco. O elfo girou para entrar em posição e deu um golpe que lançou o aventureiro da classe alta diretamente na parede atrás deles. Senhor Elf, saia do caminho. Você não pode estar falando sério. Lily retirou uma bolsa do tamanho de um punho da mochila e a jogou da próxima onda de caçadores que se aproximavam. Ela cobriu o nariz com a manga antes mesmo da bolsa atingir o alvo, um morbu. O rosto de Elf empalideceu quando ele correu na direção oposta. Pof! A bolsa explodiu em contato com a superfície da rua, inundando o estreito beco como uma espessa nuvem de pó verde. Giaa! Rugidos atormentados irromperam momentos depois. Se você vai usar isso, me diga primeiro. A Lily disse. O senhor Elf não abriu um caminho, então ela abriu. Fechando o nariz com uma mão, os dois discutiram enquanto corriam para escapar da nuvem pútrida em expansão. Apesar de estarem seguros, sabendo que nenhum inimigo poderia ultrapassá-los vindos por trás, eles enfrentaram uma onda de caçadores após a outra enquanto tentavam alcançar Bel e Estia. Há uma tonelada desses caras. O elfo gritou de frustração quando mais uma onda se moveu para atacá-lo no momento em que ele terminou de enfrentar um inimigo diferente. O jovem deu uma olhada ao redor. Havia inimigos vindos de todos os ângulos. Um apito repentinamente perfurou o ar. Bel e Estia tinham sido encontrados. No entanto, esses caçadores não reagiram. Lily deu uma olhada rápida em volta. Eles estão ouvindo um comandante diferente. Após uma inspeção mais detalhada, ela percebeu que a formação deles era muito diferente e não tão nítida. Seus movimentos não eram planejados e possuíam um ar de desespero com eles. A rede deles era baseada apenas em números. Os dois aliados pararam quando uma onda de caçadores se moveu para cortá-los. O elfo os encarou, apertando com mais força a espada. Lily, no entanto, congelou no lugar. E? O que? Por que eles estão? Ei, o que há com você? Os braços de Lily estavam frouxos quando ela parou de lutar e olhou para o corpo de um humano deitado na rua.
O emblema em sua armadura exibia uma lua crescente com um copo de vinho. Ela agarrou o ombro esquerdo por reflexo. Náusea tomou conta dela. O suor cobria seu corpo. Ela balançou a cabeça para trás e murmurou: "Isso não é possível, isso não é possível." Foi o emblema que deixou Lily fria, o emblema da família Soma. Seus olhos castanhos tremiam de medo no momento em que a imagem do vinho divino sob a lua crescente apareceu. Voltando a si mesma, ela examinou os arredores. O elfo estava atualmente afastando um grande meio feral usando sua arma como escudo. Uma amazona o zombava do telhado, ao lado de um anão muito sinistro com uma flecha saindo de suas costas. Lily não pôde evitar de sentir que já os tinha visto antes. Lily chegou à conclusão de que a razão para os números esmagadores eram de que outra família havia se unido a Apolo. Foi quando ela viu o homem magro de óculos que dava ordens para os outros aventureiros. Pequena Ellie. Ignorando o chamado de Welf, Lily correu. Desativando sua magia atrás de uma pilha de caixas de madeira, ela as escalou e pisou na cobertura. Senhor Zanis. Ah, eu pensei que você estaria aqui, tarde. O líder da família Soma não pareceu nem um pouco surpreso quando Lily apareceu diante dele, e ele sorriu para ela. O homem humano e a menina Palom estavam de pé, frente a frente, no telhado plano de uma casa. O que você pensa que está fazendo? Por que você está ajudando a família Apolo? Eles pediram. Mesmo cobrando uma grande quantidade de dinheiro em troca da promessa de nos juntarmos à luta contra a família Estia. Lord Soma deu sua aprovação. Bem, ele deixou comigo. Sem dúvida, de todos os grupos de horário, a família Soma seria a mais fácil de subornar. O deus deles, Soma, só estava interessado em seu hobby, e não se importava com lutas de poder e política. Sua aprovação pode ser facilmente comprada com dinheiro para financiar seu passatempo caro. Muito provavelmente, a família Apolo havia estabelecido um acordo com seu novo parceiro antes de colocarem o plano para capturar Bel em ação. O Sr. Zanis é louco. Fazendo isso por dinheiro, a família Apolo pode estar pronta para aceitar a penalidade da guilda, mas a família Soma já estava por um triz. A guilda não vai deixar isso passar. A negligência de Soma em relação ao bem-estar de seus seguidores havia sido levada à atenção da guilda, e multas foram aplicadas contra ele. Mesmo agora, a guilda estava de olho em sua família. Assim que o fato de que eles voluntariamente se juntaram à batalha que estava transformando o horário em uma zona de guerra vier à luz, não seria surpreendente se toda a família fosse exilada da cidade. Era como se Zanis tivesse apontado a ira da guilda diretamente para si mesmo. Lily gritou repetidamente que eles não tinham motivos para atacar a família Estia, que suas ações não faziam sentido. Não, nós temos nossa justificativa. Zanis riu das acusações de Lily enquanto ele estava com as mãos atrás das costas. Justificativa. Está certo. A família Soma tem um motivo para lutar contra a família Estia mesmo sem o pedido de Apolo. Zanis calmamente olhou para a garota. Lily franziu a testa para ele. O homem estreitou os olhos, um sorriso fino nos lábios quando ele levantou o queixo sem quebrar o contato visual. Você não sabe? Ele perguntou com um sorriso de desprezo. Não faz ideia. Ele perguntou de novo. Não pode ser. A cor sumiu de seu rosto quando uma possibilidade veio à sua mente. Então, Zanis confirmou seus piores medos. Está certa. É você, tarde. O homem se inclinou para mais perto dela enquanto abaixava o queixo. Nossa insubstituível amiga e camarada foi roubada de nós por vigaristas. Chegou a hora de nos vingarmos com a justiça do nosso lado. Os joelhos de Lily ficaram fracos. Eles estavam usando o fato de que Lily ainda era tecnicamente um membro da família Soma como desculpa para se juntar ao ataque à família Estia. Este fato os protegia da guilda, bem como lhes dava uma rota de fuga para evitar multas. Esse era o verdadeiro poder de um contrato com a família. Se eles fossem capazes de provar que um de seus membros ainda estava ligado ao seu deus, mas trabalhando para o benefício de outro, seria quase impossível punir suas ações. Não importa o quanto Lily tentasse explicar as circunstâncias, a voz da família venceria. Lily era outro motivo pelo qual Bel e Estia estavam em perigo.
Eu também acreditei que você estivesse morta até muito recentemente, isso é, até eu ouvir a história de um homem em um bar. E isso é ponto. Apenas as façanhas do pequeno novato no 18º andar, e da pequena suporte Palum que o acompanhava. Lily amaldiçoou seu próprio descuido. Ela sempre usou sua magia, Cinderela, para assumir a forma de uma criança lobisomem quando estava na superfície. No entanto, ela desativava a magia enquanto estava na dungeon para preservar sua força mental. Agora, por causa dos eventos no 18º andar, o grupo de aventureiros que estava lá naquele dia não apenas conhecia sua verdadeira aparência, mas também que ela estava em um grupo com Belle. Além disso, essa informação estava se espalhando. Zanis deve ter adquirido essas informações antes de receber a oferta da família Apollo. Depois que o dinheiro foi oferecido, ele aproveitou a oportunidade. Não se preocupe, Tarde. Irei assegurar ao Lord Soma sua inocência neste assunto. A família Estia está completamente errada. Ela os avisou. Lily havia avisado Estia e Belle que a família Soma um dia procuraria vingança. Esse dia chegou. As chamas os alcançaram. Era assim que Lily se sentia. Ela cometeu um erro terrível. Seu passado era um incêndio apenas esperando para acender. O que é pior, ela abanou as chamas a ponto de criar um inferno furioso. Isso foi tudo culpa dela. Os malvados que te enganaram, usaram e lucraram, devem receber uma punição adequada. A família Apollo vai esmagá-los até o esquecimento. Lily ficou tonta, os telhados girando em seus olhos. Todo o seu mundo estava desabando ao redor. Ela era uma praga, infectando tudo e todos com quem se importava. Seu corpo tremia quando lembranças do belo casal de velhos e sua loja de flores brilhou diante de seus olhos. A família Soma tinha destruído, e ela era a única razão pela qual eles haviam a encontrado. Uma tempestade de dor e culpa assolaram seu pequeno coração, ameaçando subir sua garganta em um grito de autoaversão. Ela abriu os olhos e olhou para o campo de batalha. Nasa foi perseguida de seu poleiro no topo da torre do sino, a família Takemikazuchi estava presa de todos os lados a alguns quarteirões de distância, e o Elf continuava trocando golpes com os caçadores logo abaixo dela. Todos eles estavam em perigo agora por causa da família Soma. Ela tinha sido tola. Lily nunca deveria ter se aproximado de Belle e dos outros. Era absurdo acreditar que a praga dela nunca chegaria a eles, que seu calor e generosidade não seriam destruídos pelas chamas que a seguiam. Olhos brilhando com lágrimas, o pescoço de Lily cedeu e sua cabeça bateu em seu peito. Por favor. O quê? Por favor, deixe o Sr. Belle e seus amigos em paz. Lily implorou a Zanis com uma voz fraca e trêmula. Ela levantou o rosto para olhá-lo. Não havia vida em seus olhos. Lily retornará ao Lord Soma. Então, por favor, pare com isso, por favor, deixe eles em paz. Era matemática simples. Se a família Soma estava usando Lily como justificativa para participar da luta, então tudo o que ela tinha que fazer era sair dela. Se a rendição a Zanis reduzir a quantidade de caçadores perseguindo Belle, então valia mais do que a pena. Os membros da família Soma estavam completamente presos sob o feitiço do vinho divino. Ele atraiu centenas de aventureiros para as fileiras de sua família. Mas se eles não estivessem lá, se ela pudesse encontrar uma maneira de convencê-los a sair, então Belle e os outros podem ter uma chance. Ela sabia que era altamente improvável que ele aceitasse sua oferta, mas ela tinha que tentar. Zanis olhou para ela por um momento, apreciando o olhar de desespero em seu rosto, até que finalmente concordou. Por que não? Lily ficou chocada com sua aprovação repentina e também um pouco desconfiada. Zanis pressionou os óculos contra o rosto. Na verdade, a situação está ficando bastante perigosa. A família Apollo já pagou uma quantia decente de dinheiro adiantado, então agora pode ser uma boa hora para desistir. Os cantos de seus lábios se arquearam para cima enquanto ele continuava. Mas o mais importante, eu preciso de você. Os olhos de Lily se abriram. Essa nova informação a pegou desprevenida. Talvez ela não fosse apenas uma desculpa para conseguir dinheiro. Talvez houvesse alguma verdade na afirmação de Zanis. No que poderia, uma fracote inútil que provocou a destruição de tudo o que ela gosta, ser necessária?
Enquanto Zanis cumprir sua promessa, ela não tinha escolha a não ser seguir as ordens dele. Fique ao meu lado. Vou dar o sinal para recuar assim que você o fizer. Zanis enfiou a mão dentro da jaqueta e retirou uma pequena pistola de sinalização. Lily não respondeu, silenciosamente fazendo o que lhe foi dito. O homem sorriu com satisfação, levantou a pistola de sinalização para o céu e puxou o gatilho. Uma bola de luz cintilante disparou instantaneamente no ar. Muitos dos aventureiros do 7º bloco de horário pararam de lutar no momento em que viram o arco de luz. Assim como Zanis havia prometido, os membros da família Soma começaram a se retirar. Ei! Pequena Ellie! Com aproximadamente metade de seus agressores deixando a área, o Elf finalmente teve tempo suficiente para chamar sua aliada. Lily deu um passo em direção à beira do telhado e olhou para ele com olhos apáticos. Venha, tarde. Sim, Lily assentiu enquanto se virava ao som do comando de Zanis. O Elf olhou para os dois, incrédulo. O homem se virou enquanto Lily disse seu último adeus. A Lily está voltando para a família Soma. Ela não vai causar mais problemas. Por favor, diga ao Sr. Bell. O que diabos você está dizendo? Não consigo olhar nos olhos do Bell e dizer isso. Volte já aqui. Lily sente muito. Adeus. Ela deu uma última reverência antes de seguir Zanis. A garota Palum desapareceu da linha de visão de Elf. O que diabos ela pensa que está fazendo? Ele tentou persegui-los, mas infelizmente encontrou um grupo de caçadores da família Apollo e foi forçado a voltar ao combate. Droga! Ele gritou com as nuvens. Não havia escolha a não ser desistir da perseguição. Bell e Estia haviam perdido a conta de quantos golpes seus corpos haviam absorvido. A contagem havia aumentado ainda mais. Com todas as flechas dos caçadores, os feitiços dos usuários de magia e os aventureiros de classe alta empunhando todas as armas imagináveis, nenhum deles teve tempo de recuperar o fôlego. Por alguma razão, seus perseguidores estavam gritando um com o outro, a família Apollo estava começando a ficar desesperada e aumentaram o ataque. Os dois fugitivos haviam retornado ao seu antigo bairro. Mas ainda foi estranho, todos os residentes já haviam evacuado. Mais uma vez, os sons da guerra adentraram neste bloco normalmente pacífico. Flecha de fogo. Bell lançou sua magia em um edifício de pedra desgastado que havia estado vazio por anos. Os raios inflamaram os detritos dentro do edifício, criando mais uma explosão de fumaça. Bell usou como cobertura para escapar dos olhos de seus perseguidores e correu em uma direção completamente diferente. Arraia! Bell, por aqui! Estia agarrou a mão do garoto e o guiou para fora da rua principal. Bell lutou contra a dor nas costas apenas para respirar. Ela encontrou um canal de drenagem que corria abaixo do nível da rua. Saindo da rua, eles encontraram a escada mais próxima e correram até o nível da água. Não demorou muito para chegarem à entrada do esgoto da cidade. Você está bem, Bell? Sinto muito, deusa. Bell se encostou na parede antes de deslizar todo o caminho até o chão e oferecer um pedido de desculpas a Estia. Estia balançou a cabeça antes de olhar em volta para procurar suas rotas de fuga. Eles estavam abaixo do que poderia ser uma ponte muito grande, aberta nas duas extremidades com água fluindo atrás deles. Ela imaginou que a água devia estar correndo mais fundo na cidade. A paisagem no nível da rua era visível no outro extremo. Embora eles não pudessem vê-los, eles podiam ouvir os gritos e os passos apressados de seus perseguidores vindos de fora. Orando com todas as suas forças para que permanecessem escondidos, os dois conversaram em voz baixa. Você ainda consegue se mover? Estou bem. Eu posso. Bell usou a última das poções que recebeu de Lily para se recuperar de pelo menos alguns dos danos que havia sofrido. Estia observou a sua respiração desconcertada com olhos arrependidos. Sem aviso, uma voz alta irrompeu do outro lado da parede. Você está ouvindo? Bell Cranel. A voz de Aquintos. Estia assentou-se ombro a ombro com Bell. O garoto cerrou os olhos. Onde quer que você se esconda, onde quer que corra, nós o encontraremos. Este jogo de esconde-esconde não tem sentido. A proclamação do homem preencheu o ar ao redor deles. E Aquintos devia estar em um lugar alto, porque os ecos reverberavam em todas as direções.
Na cidade ou na dungeon, não importa. Seus dias de paz estão no fim. Bel engoliu em seco quando entendeu o que as palavras do homem significavam. Mesmo que por algum milagre eles escapassem do cerco dos caçadores e chegassem à guilda, Apollo o perseguiria pelo resto de sua vida. Eles iriam atacá-lo na cidade, na dungeon, ou em qualquer outro lugar que ele tentasse ir. O garoto estava sentindo todo o poder de uma família influente dedicada a atingir seu objetivo. Assim como Iaquintos disse, a perseguição não terminaria até que houvesse uma clara resolução. Ele nunca seria capaz de viver uma vida normal. Este assentou-se silenciosamente ao lado dele. Bel ficou chocado com a compreensão. Os olhos da deusa se estreitaram, sua mente decidida. Bel, por favor, ouça. Estia se moveu na frente dele, agachando-se acima do menino de pernas estendidas e olhando nos olhos dele. Olhos vermelho-rubi se voltaram para Estia, ela deixou tudo sair. Como Apollo é sério sobre isso, não há futuro para nós aqui. Nós tem duas opções: travar uma batalha que não podemos vencer, ou fugir de horário. Estia ignorou o olhar de choque no rosto do garoto e continuou. Ela sabia que o garoto compreendia sua situação. Estou disposta a ir para qualquer lugar, desde que você esteja comigo. Não importa se estaremos sendo perseguidos o tempo todo. Vou correr ao seu lado até eles desistirem. A determinação de Estia era inflexível. Ela sentiria falta dos amigos que tinha e dos dias pacíficos que passara morando na cidade. Mas enquanto Bel estivesse com ela, ela não se importava onde eles vivessem. Isso ficou claro como o dia. Deixar horário com a deusa e viver em algum lugar distante. Estia levou a mão ao peito, tentando firmar o coração pulsante enquanto ela esperava pela resposta de Bel. Na verdade, fugir pode ser a única opção real para Bel e Estia. O mesmo aconteceu com as outras famílias que perderam essas batalhas, assim como Hermes lhe contou sobre Zeus. Deixar horário era o único caminho. Bel pensou sobre isso. Apenas os dois, ele explorando as maravilhas do mundo com Estia. Ouvindo o vento soprar através de uma floresta, sentado no topo de uma colina sob o céu azul, sentindo a brisa do mar em seu rosto enquanto explora uma cidade portuária. Ela usava um vestido e um chapéu chique, ele carregava as sacolas das compras daquele dia. Eles andavam pela rua sorrindo. Pensamentos tão calorosos e convidativos. Quão maravilhosa seria essa jornada! Viver um novo sonho. Era possível. Os dois poderiam ter esse futuro. Mas seu coração pode ter sido agitado pelas palavras de Estia, mas as imagens de todas as pessoas que ele conheceu na cidade subitamente surgiram na mente de Bel. Pessoas com quem ele riu. Todas as meninas que compartilharam sorrisos com ele. Todos os seus dias como aventureiro, todas as chances de encontros, ele lembrava de tudo. Uma nova imagem tomou conta de seu coração. O começo de tudo, encontrando a cavaleira de cabelos loiros e olhos dourados. Ao lado de seu rosto, mechas loiras fluindo. Seu coração não poderia deixar isso para trás. A expressão de Estia desapareceu gradualmente, como se estivesse lendo os pensamentos do menino com um livro. Seus lábios ficaram tensos quando ela estendeu a mão e agarrou as duas mãos do menino. A divindade fez uma pergunta ao humano surpreso. Bel, você me ama? A voz de Bel falhou em confusão. Isso é importante. Correndo com um rosa claro sob seus olhos, Estia continuou falando. Se você disser que me ama, estou pronta para fazer qualquer coisa. Se eu acreditar nas suas palavras, todas as outras emoções mesquinhas não significam nada e eu posso fazer qualquer coisa que você peça. Eu posso lutar. Ela apertou as mãos dele. Eu te amo muito, Bel. Você é tão fofo que não posso evitar. Eu quero viver com você para sempre, estar sempre ao seu lado, não quero que mais ninguém te tenha. Os dedos dela tremiam. O que você acha de mim? Então ela fez sua pergunta novamente. Agora corando bastante, Estia mais uma vez fixou os olhos em Bel e olhou para ele com toda a seriedade. Bel também ficou vermelho. Mas ele não tinha ideia do que a deusa estava tentando dizer. E eu venero você. Não é disso que estou falando. Os ombros de Bel caíram quando Estia gritou em seu rosto. As explosões, passos e gritos ainda estavam furiosos ao seu redor.
Apesar disso, a mente de Bel disparou enquanto tentava descobrir o que ela estava perguntando, o que a deusa queria ouvir. O que ela quis dizer com a palavra amor? Os olhos de Estia tremeram como se algo importante tivesse acabado de quebrar dentro dela. Algo tão importante que eles podem não ser capazes de continuar como divindade e seguidor. Segurando desesperadamente seu último pingo de esperança, Estia viu os lábios de Bel abertos para falar. Acabou. A onda de choque de uma explosão na entrada do esgoto os alcançou. Bel rapidamente forçou seu corpo para proteger Estia dos escombros. Um segundo depois, os contornos de magos e aventureiros apareceram na nuvem de fumaça. Eu os encontrei. No esgoto. Atrás deles. Seus perseguidores encontraram seu esconderijo. Bel ficou de pé com Estia nos braços e correu mais uma vez. O garoto de cabelos brancos foi direto para a saída do lado oposto do túnel. Não uma, mas 2 vezes, vocês ficaram no meu caminho pela última vez, seus bastardos. A raiva de Estia cresceu dentro dela, transformando seu rosto em uma feição hedionda. Bel tirou os olhos dela de susto. Explosões soaram na frente de seus olhos. Agora estou com raiva. Bel, já cansei disso. Se sim. Sudoeste, vá para o sudoeste. Bel não se atreveu a fazer mais nada. Estia nunca tinha lhe dado ordens assim antes. Ele fez uma curva extrema, divergindo bastante do caminho para Gilda no oeste. Mesmo aqui, Bel fez caminho pelos becos e ruas laterais. Nenhum de seus perseguidores esperava essa virada e vacilaram antes de ajustar sua própria trajetória. Eles correram para frente em silêncio. Bel estava secretamente aliviado que sua conversa anterior não foi resolvida. Talvez Estia se sentisse da mesma maneira. Em vez de trazer o assunto de volta, ela enfiou o rosto vermelho profundamente em seu peito. Bel podia senti-la tremer em seus braços. Ir para o sudoeste, como Estia a havia instruído, era surpreendentemente fácil. O cerco do inimigo estava muito mais fino do que antes, tanto que os dois nem precisaram se envolver em combate para escapar dos inimigos. Cruzando a rua principal oeste, os dois entraram no 6º distrito de horário, localizado entre a rua principal oeste e a rua principal sudoeste. Estia guiou Bel pelas ruas cheias de espectadores assustados até finalmente chegar em frente a um prédio bastante ornamentado. Espere, essa não é ponto. Um portão com altas barras de ferro protegia a entrada de um edifício bem cuidado e jardim florescente. Uma estrutura de pedra estava no meio de tudo. Um grande emblema pendurado no portão, um arco e flecha eclipsando o sol. Bel não conseguia falar. Apenas um pequeno grunhido de surpresa escapou de sua boca. Estia o levou para a casa da família Apolo. Não estamos aqui para assumir o controle de sua casa, saiam do caminho. Show. Show. Vários guardas se aproximaram de Bel e Estia enquanto tentavam abrir o portão, lanças prontas. Estia simplesmente os afastou, olhando furiosamente para cada um dos guardas. De repente, seu caminho ficou limpo. Ainda mais membros da família estavam do lado de fora do edifício de pedra, como se para demonstrar quantas pessoas ainda estavam esperando por ordens. Mais uma vez, Bel foi surpreendido por mais uma demonstração de poder militar. Muitos pares de olhos assistiram os dois fugitivos atravessarem o centro do jardim. Todos eles usavam o mesmo olhar de ansiedade. Ranger. As juntas da porta da frente soaram quando Apolo emergiu. Minha nossa Estia. O que você espera obter, vindo até aqui? A divindade desceu os degraus da frente de sua morada, seus dentes perfeitamente pólidos brilhando à luz do sol. Estia o observou descer, fúria emanando de seus olhos. Apolo fez o seu caminho através de seu exército de aventureiros, o jovem Paluno ao seu lado. Os dois pararam diretamente em frente a Bel e Estia. A aura de puro ódio de Estia deixou Bel e Luão inquietos, olhando para todos os lugares, menos para a deusa. Seus rostos brilhavam com suor frio. As duas divindades, por outro lado, nem sequer piscaram quando se enfrentaram. Garoto Palum, essa luva, por favor. Claro. O tom de Estia não o permitiu discordar. Luão assentiu e removeu a luva da mão direita. Estia agarrou de suas mãos e em um movimento limpo deu um tapa com ela contra o lado do rosto de Apolo. Snap.
O som do tecido na pele encheu o jardim silencioso. Estia usou todos os músculos do seu corpo para dar o golpe. Seus rabos de cavalo pretos voaram pelo ar até que seu braço finalmente parou. Bel e Luan assistiram em silêncio. Apesar da mancha vermelha em sua bochecha, o sorriso de Apolo nunca mudou. Estia respirou fundo e gritou com tudo o que tinha. Está bem. Se você quer um jogo de guerra, vai conseguir um. Bel viu os cantos dos lábios de Apolo se curvando para cima. Todas as testemunhas divinas sabem que isso irá acontecer, meus amigos, um jogo de guerra. As portas e janelas do edifício de pedra se abriram no momento em que Apolo levantou os braços. Deuses e deusas surgiram um após o outro. Como se estivessem esperando por esse momento, ainda mais divindades saltaram descendo de árvores ou aparecendo por trás de arbustos no jardim. Bel, Luan e todos os membros da família Apolo que estavam esperando não sabiam como reagir. Eles olharam em volta com os olhos arregalados quando de repente o jardim ganhou vida com vozes divinas. Deixe isso claro com a guilda. Será necessário abrir um Denatus de emergência. Todos estão convidados. Isso é tão emocionante. Já faz muito tempo desde a última vez. O repentino turbilhão de excitação envolveu os humanos. Os deuses estavam famintos por entretenimento e agora haveria um show. A voz de Loki estava no meio delas quando as divindades começaram a organizar o jogo de guerra. Está resolvido então. Os detalhes dos nossos jogos serão decididos em Denatus. O dia será anunciado mais tarde. Vamos aproveitar isso, Estia. Apolo zombou de Estia sem o menor indício de medo ou ansiedade em meio ao caos ao seu redor. Apolo deu as costas para ela e voltou para dentro de sua residência com Lua ao seu lado. Deusa. Bel observou Deus subir os degraus de pedra, seu corpo congelado no lugar. Até sua voz não tinha força. A diferença entre os grupos em termos de números e recursos era surpreendente. Esta era uma luta que não podia ser vencida. Visões da tragédia que estava prestes a se desdobrar surgiram na mente de Bel. Estia se virou para encará-lo com vigor. Bel, uma semana. Ela olhou para o seu seguidor, o rosto do garoto ficando mais pálido quando que ela continuou. Vou encontrar uma maneira de adiar o jogo de guerra por uma semana. Durante esse tempo, Bel, torne-se o mais forte possível. Mais forte do que qualquer uma das pessoas que nos atacaram hoje, se torne mais forte do que nunca. Você pode fazer isso. Estia estava apostando tudo no potencial de Bel, na habilidade perseguição obstinada. Bel olhou nos olhos de sua deusa. Não havia sombras de dúvida. Ela acreditava completamente nele, e isso era aterrorizante. Bel. Lá de Estia. O elfo atravessou o portão de ferro em frente à casa da família Apolo. O jovem seguiu os perseguidores de Bel e depois ouviu o tumulto vindo deste local. Pequena Ellie voltou para, não, foi levada de volta à família Soma. Os outros caras entraram no meu caminho, não pude ajudá-la, me desculpe. Essa notícia inesperada deixou Bel e Estia em choque. Como? Por que agora? Ela estava segura. O espírito de Bel se incendiou, pergunta após pergunta queimou em sua mente. Mas tudo se resumia a uma coisa: ele tinha que resgatá-la. Ele precisava de mais informações. Ele precisava falar com o elfo. No entanto, a mão de Estia se envolveu em seu cotovelo antes que ele pudesse dar o primeiro passo em direção ao homem ruivo. Bel, faça o que eu digo. Mamás. Juro que salvarei nosso suporte. Então, por favor, tenha fé em mim. Estia interrompeu a tentativa de Bel de argumentar. A deusa acreditava em seu filho. Tudo que ela pediu foi que ele acreditasse nela. As veias de Bel queimavam com adrenalina, mas o olhar nos olhos de Estia esfriou as chamas. Os músculos de seu corpo tenso relaxaram até que finalmente, ele escolheu acreditar. Todas as emoções que surgiram em sua mente há um momento atrás se aliviaram. Ele assentiu. Bel, por favor me dê minha faca antes de ir. Aqui. O elfo, eu sinto muito, mas peço sua força para resgatar nosso suporte. Não há necessidade de desculpas. Estou pronto para qualquer coisa. Com todas as instruções dadas, Estia olhou para Bel mais uma vez. O resto é com você. Agora, mexa-se. Sim.
Com isso, Bel correu do jardim barulhento em frente à casa da família Apollo o mais rápido que seus pés podiam carregá-lo. Havia apenas uma semana. Até então, ele tinha que ficar mais forte que seus inimigos, mais forte que Aquintus. O status em suas costas estava quente enquanto ele corria. Fadiga, tensão mental, nada disso importava mais para ele. Ele estabeleceu um caminho para a Torre Alta no norte, onde a Princesa da Espada estava esperando.